Olá, pessoal. Tudo bem? Nós vamos começar mais uma live do nosso projeto Papo de Previdenciárias, um projeto que tem o intuito de trazer informações relevantes a respeito do direito previdenciário. Nós vamos aguardar o pessoal entrar, o nosso convidado. Pessoal, tá tudo bem com o som? Tudo bem com a imagem? Todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo? Estou aguardando aqui o Clécio entrar. Na verdade, ele já entrou, né? Estou aguardando ele me mandar aqui a solicitação. Já chegou aqui pra gente. Só um momento. Olá, Clécio! Tudo bom, doutora? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Gente, nós vamos dar início então à nossa live. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Clécio. O Clécio, ele é o diretor do NUCOD, né? Aquela área lá da Justiça Federal que faz também agendamentos de perícias. E hoje o nosso tema é justamente esse, né, Clécio? Perícias no juizado em tempos de pandemia. Eu vou aguardar só um pouquinho o pessoal ir entrando. Tá tudo certo com o som? Tá me ouvindo, Clécio? Tudo certo? Tô ouvindo direitinho, tá tudo bem, tudo certinho. Então vamos começar. Clécio, Vamos. esse tema ele se tornou assim, extremamente relevante, né? Porque nós já estávamos enfrentando uma certa dificuldade com o agendamento de perícias na Justiça Federal desde o ano passado. E agora, com a pandemia do Covid-19, parece que essa situação se agravou. E aí eu queria que você falasse, primeiramente, para a gente, Clécio, um pouquinho, a respeito desse histórico aí das perícias, porque a gente passou por várias situações no ano passado, né? Nós tivemos problema com orçamento, nós tivemos a questão da implantação de um sistema novo, as perícias de Aparecida vieram para serem gerenciadas por Goiânia, e agora a pandemia. Traz aí pra gente, Clécio, um panorama assim, do que aconteceu e como que a gente está hoje com essa questão de perícias. Tá certo, doutor. Primeiramente eu quero agradecer o convite, né? A primeira live que eu tô fazendo, então assim, espero que possa ajudar, né? Agradecer o convite, me sinto honrado por participar com você aqui. Bom, o que acontece? A gente utilizava aqui na Justiça um sistema que é o GF virtual. Acho que todo mundo tá muito acostumado. O pessoal que mexe com a advocacia previdenciária estava bastante acostumado com o GF virtual. O EPROC, né? Isso, é o EPROC, o ECINT, né? São derivados do GF virtual. O que acontece? O GF virtual ele era um sistema que ele não era tão bonito, né? Mas ele era muito funcional. Principalmente para a gente que trabalha com processo em grande volume, né? O GF, a gente sabe que assim, hoje, o GF abarca aí mais ou menos 50% de todos os novos processos que entram na Justiça, a Justiça Federal. Então é muita coisa, é muita coisa. E a gente vinha trabalhando com o GF virtual que tem a possibilidade de trabalhar em lote. Então, assim, a gente ia fazer o agendamento das perícias, eu não precisava fazer processo por processo, né? Eu fazia esse agendamento em lote. Tanto que nós tínhamos zerado os processos aqui na Central de Perícias. A gente trabalhava com os processos que chegavam da vara, né? Então, assim, nós já tivemos casos aqui do processo chegar da vara, agendar a perícia, fazer a perícia, juntar o laudo em menos de 20 dias. Então era muito rápido. Eu me lembro dessa fase. Ia para a central era de muito perícia, rápido. Ficava 2 dias no máximo, já saía a data Isso, da perícia. Eu me lembro. Exatamente. Então, assim, a gente tinha um volume grande,
mas a gente tinha uma ferramenta que nos possibilitava dar vazão a esse volume. Ótimo. Certo. O que acontece? Aí veio o tribunal e nos obrigou a utilizar o PJE. Não é que o sistema seja ruim, mas é um sistema que ele veio sem algumas funcionalidades que possibilitavam a gente trabalhar com maior rapidez. Né? Por exemplo, essa questão do processo em lote. Tem mais ou menos uns 2 meses que a gente está conseguindo trabalhar em lote. Só que, assim, os lotes também são restritos. Não dá para a gente trabalhar, por exemplo, 50 processos. Tem que trabalhar de 30 em 30. Então, assim, é muito. Assim, acaba que, e por ser um sistema que utiliza a internet, então, assim, ele já é mais lento. Então, assim, você vai assinar um processo, demora. Se você vai assinar 10 processos, demora mais ainda. Entendeu? A gente conhece então, essa assim, realidade, viu, Clécio? Exatamente. Estamos usando o PJE e realmente é bem difícil. Isso. E assim, e o PJE, ele veio, e assim, ninguém aqui no GF, não somente o pessoal do NUCOD aqui, nem o pessoal das varas também, ninguém teve treinamento, né? O tribunal não nos deu treinamento. O treinamento que o tribunal disponibilizou foi um treinamento virtual, que assim, era bem aquém do que a gente precisava. Então, a gente precisou começar a mexer no sistema para começar a entender um pouquinho o sistema e tocar para frente. Então, isso demorou, né? Demorou bastante. E aí não tem jeito. E aí você trabalhando com o GF virtual e o PJE, acaba que a demanda, os processos vão chegando, você não consegue dar vazão, isso vai amontoando, né? Vai aglutinando. Então foi o que aconteceu. E aí, depois veio essa questão da pandemia. Que assim, quando a gente começou a pegar o ritmo do PJE, aí a pandemia veio e quebrou a gente. Então hoje, eu estava super feliz, porque mais ou menos ali para janeiro, fevereiro, as minhas perícias, né, dos meus processos foram todas agendadas, mas agendadas para março. E foi bem na pandemia, né? Então, realmente, eu acho que vocês conseguiram zerar as pendências e aí fazer a pandemia, como você estava falando. Exatamente. Porque, assim, acabou que, como a gente não sabia mexer com o processo, o pessoal do NUCOD não sabia, e as varas também estavam aprendendo, então, assim, vinha menos processo também pra gente, né? Isso nos favorecia. Mas aí, à medida que o pessoal vai aprendendo, vai chegando mais, mas também a gente já tinha conseguido tornar a coisa mais equânime. Mas com a pandemia realmente ficou complicado. Hoje, eu vou te chamar de você, tá? Hoje, para você ter uma ideia, nós temos mais de 7.000 processos pendentes de agendamento. Nossa, Clécio. Aqui então, assim, a nossa tarefa... Em Aparecida? Em Goiânia e Aparecida. Nós temos mais de 7.000 processos hoje. Então, assim, é muita coisa. Perícia. Pendentes para agendamento de perícia. Claro, então, muita também coisa. aquele problema em 2019 daquela questão orçamentária, né? Muitos peritos sem receber, acho que vocês estavam com muita dificuldade também de fazer esses agendamentos. Sim, teve essa questão também. Na verdade, foi no final de 2018, né? Que acabou que teve o contingenciamento no orçamento da Justiça Federal, e aí foi feita uma MP para pagar os peritos pelo orçamento do Executivo, uma vez que o Executivo tinha dinheiro. Né? Só que essa MP não foi votada, então ela caiu no final do ano. E com a saída do presidente Temer, né, acho que ele também não sei se ele teria força para votar isso, mas eu sei que a MP caiu, e aí no ano seguinte começou um novo governo, os peritos já tinham saído, o dinheiro deles já tinham saído do nosso orçamento, só que não entraram também no orçamento do Executivo, porque a MP não foi votada. Não foi votada. Então nós ficamos quase um ano sem pagar os peritos. Né? Graças a Deus, assim, aqui a gente conta com um corpo médico de alta qualidade, e assim, quando o perito chega, a primeira coisa que eu converso é justamente essa questão do pagamento, porque assim, a gente tem que deixar eles muito
a par do que pode acontecer. O que pode acontecer, né? Eu entendo. Exatamente. Hoje, assim, até o final do ano, eu acho que a gente vai estar, até o final do ano, a gente está com isso bem tranquilo, né? Tá, mas tem essa questão da pandemia, né? Clécio, foi até bom você trazer essa informação, porque às vezes é muito comum nós que estamos do lado de cá, né, advogados, acharmos que está demorando muito, que vocês têm que fazer alguma coisa. Uhum. E foi bom você trazer para a gente essas informações para a gente entender também a dificuldade da central de perícias, que não para em nenhum momento e que está tentando resolver essa situação. Inclusive, essa foi até uma pergunta que a gente recebeu online a respeito da previsão de quando será normalizado. Então, você acredita que até o final do ano pode ser que isso seja normalizado, né? Doutora, assim, a gente vai... O trabalho vai ser hercúleo, né? Mas, assim, a gente vai tentar, a gente já tem pensado em algumas possibilidades, a gente já tem essa questão da perícia nos consultórios, já é uma forma da gente se mexer, né? Certo. Porque, assim, não adianta também eu sentar e chorar, eu tenho 7 mil processos aqui, o que eu vou fazer? Não, a gente tem que buscar alternativas, né? Certo. E é justamente isso que a gente tem feito. Né? Eu sei que, assim, essa questão das perícias nos consultórios é uma gota no oceano, mas já começa, né? Sim, a gente já começa. Vazão, né? Então, assim, não fica parado, já começa a dar vazão. Assim, a gente tem nós temos outros planos aqui, outros projetos para ver se a gente consegue chegar até o fim do ano, se não com a central de perícia zerada, mas, assim, ela bem mais equilibrada, porque hoje está bastante complicado. Clécio, então, aproveitando aí que você já deu um gancho, diante da pandemia, a gente percebeu que mudou a forma de realização das perícias, né? Antes todas eram realizadas aí no prédio da Justiça Federal, dos juizados, e agora a gente está com essa modalidade da perícia no consultório do médico, parece que tem outras modalidades, perícia documental. Você pode falar para a gente um pouquinho quais são as novas modalidades de perícia que vocês estão adotando agora em razão da pandemia? Uhum. O que acontece, doutora? A gente está, assim, nós tivemos um problema que foi a resolução do CNJ autorizando as teleperícias. Na verdade, assim, ficou ruim, porque já havia um parecer do Conselho Federal de Medicina proibindo, né, proibindo os peritos. Então, assim, ficou uma coisa ruim. Então, o que a gente fez? Nós partimos para as perícias nos consultórios. Certo. Só tem dois casos que nós estamos fazendo perícia documental, que são os processos oncológicos, esses. Sim. Por quê? Porque, via de regra, a gente analisou, esses processos, eles são muito bem instruídos, né? Eles possuem um arcabouço probatório bastante robusto, né? Ótimo. Então, assim, a contar também que as nossas oncologistas, elas não possuem consultório, né? Então, assim, para isso não ficar parado, a gente optou por essa questão no caso de oncologia, isso, e processos de medicamento, a gente está fazendo as perícias documentais. Os demais são todos perícias presenciais que vão ser agendadas nos consultórios. Então, você acabou de responder, Clécio, a pergunta da nossa amiga advogada prévia. Ela tinha perguntado justamente isso, porque ela percebeu que nos casos oncológicos dela, todos estavam sendo marcada a perícia documental. Então, você acabou de nos explicar o motivo, porque a gente estava sem entender o critério. Por que algumas eram no consultório do médico e outras perícias documentais? Então, na verdade, inclusive, doutora, sim. Isso, inclusive já tem uma portaria COGEF 102.81646. Ela estabelece que nos processos de medicamento e nos processos oncológicos vão ser realizadas perícias documentais. O que acontece? Se o perito entender que ali no processo não tem, ele não reuniu elementos para
preencher o laudo, aí ele vai agendar presencial, tá? Ah, sim. Clécio, você pode repetir o número da portaria, por favor? Claro. Portaria COGEF 102.81646. Ótimo. Então, Clécio, nessa situação da perícia para a oncologia, que vai ser documental, o perito vai decidir, então, com base nos documentos, se eles são esclarecedores ou não, se eles são suficientes ou não, se haverá uma perícia presencial posteriormente, é isso? Sim, exatamente. Exatamente. Então, pode ser que se ele verificar que está bem instruído, ele não marque, ele consiga fazer talvez ali uma perícia indireta, uma perícia técnica simplificada, alguma coisa nesse sentido. Isso, exatamente. Vai ser bem, exatamente. Vai ser bem nesse caminho. Entendi. Clécio, vamos passar aqui para um outro ponto. Eu queria que você falasse um pouco para a gente quais são as especialidades clínicas que hoje a Justiça Federal aqui em Goiás, aqui em Goiânia, né, no JEFAS, consegue fazer agendamento. Nós temos todas, tem alguma que não tem, quando não tem, o que se faz? Doutora, assim, nós temos, assim, é mais fácil falar os que a gente não tem, né? Porque, sim, graças a Deus, a gente aqui tem, nós temos mais ou menos hoje de 35 a 40 peritos. Então, assim, nas mais diversas especialidades. A gente só não, hoje a gente só não abarca, por exemplo, dermatologia. Às vezes a gente tem um processo ou outro, então nós não temos peritos nessa área. Nas áreas que a gente não tem o especialista, né, a gente utiliza o perito judicial. Ou então a gente tenta conseguir um perito para fazer exatamente aquela perícia, né? Entendi. Então, se caso a especialidade da doença, né, da incapacidade do nosso cliente não esteja aí no rol que você possui, provavelmente vai ser marcada uma perícia com o perito médico, que também pode fazer avaliação de qualquer especialidade clínica, é isso? Isso, um perito judicial, exatamente. Perito judicial. Clécio, aqui a Maitê está perguntando para a gente, a Maitê também faz parte, né, do nosso projeto Papo de Penitenciárias, ela está perguntando se nessa questão aí do perito decidir se vai marcar uma perícia ou não deveria ser o advogado que deveria peticionar a escolha? Na verdade, o advogado não está tolhido dessa possibilidade, né? Uma vez que quando ele for intimado do laudo, ele pode, né, uma vez que ele não tenha concordado com o laudo, ele pode, logicamente, ele pode, logicamente, solicitar que seja feita a perícia presencial, que também não tem nenhum problema, né, o que também não teria nenhum problema, uma vez que ela seria realizada com o mesmo perito que fez a análise documental. Clécio, agora mais uma questão aqui a respeito da designação de perícias. Geralmente, o advogado previdenciário, na petição inicial dele, ele coloca lá em cima, na primeira página, a especialidade que ele quer a perícia. E lá nos pedidos ele pede, eu quero perícia com ortopedista. Como que funciona isso? Quem analisa essa especialidade? O pessoal da vara olha a petição, já manda para vocês com a especialidade indicada, vocês que analisam, aquilo que a gente coloca influencia na escolha, vocês olham os documentos, a vara olha os documentos para marcar a perícia com a especialidade correta. Isso. O que acontece? O processo ele é encaminhado para a vara, para o despacho inicial. Então, geralmente a vara, no despacho, ela coloca a especialidade médica, né? Então, assim, muito provavelmente, eles, com toda certeza, eles olham o que o advogado coloca na petição inicial. Só quando é algo, assim, muito discrepante, né? Porque, às vezes, assim, a gente sabe que as petições previdenciárias, elas são muito parecidas. Então, você dá um Ctrl+C, Ctrl+V e esqueceu de mudar lá, aí na análise da inicial, você... tem lá ortopedia, né? E aí você vai vendo que é um caso de psiquiatria, aí eles, né, corrigem então, isso. A vara mas já manda para você a especialidade, vocês não têm jeito. Isso, já vem no despacho inicial. Quando eles, no despacho inicial lá, eles já colocam a especialidade e aí a gente já pega, né? O que também não... Deixa eu até esclarecer uma questão, doutor. Sim. Que assim, o que também não impede
que aconteça o seguinte. Às vezes a gente tá lá, ortopedia. A vara mandou ortopedia. Aí a gente manda para o médico ortopedista. Quando ele vai fazer a perícia, muitas das vezes ele verifica que não é caso de ortopedia. O caso é muito mais neurológico, às vezes, do que ortopédico. Então, o que ele faz? Ele não faz a perícia, relata isso pra gente, e aí, muitas das vezes, a gente, assim, como esses casos são poucos, às vezes a gente entra em contato com o advogado. Olha, tá na petição, ortopedia, mas o nosso perito aqui achou que é um caso mais neurológico. Aí a gente faz esse crivo também. Né? Entendi. Então, já passando aqui para uma outra questão relacionada ao que você falou, pode acontecer, então, do perito designado para fazer a perícia, antes da perícia constatar que aquela não é a especialidade clínica dele, né? Aquela segurado que tem que ser avaliado. E pode acontecer, talvez, no ato da perícia, ele constatar isso. Ele está ali, o ortopedista está ali analisando e verifica que é uma neuropatia, uma fibromialgia, não sei, algo reumatológico, biológico. O que ele faz? Ele pode encaminhar, ele finaliza a perícia. Mas é nesse ponto, é nesse momento que ele verifica essa questão. E aí ele passa para a gente. Inclusive, assim, o que a gente tem feito, a gente vinha fazendo, né? Era justamente, por exemplo, muitas das vezes tinha um neurologista já atendendo aqui. Então, para não ter prejuízo para a parte, a gente já passava ele para o neurologista. Então, assim, não precisava nem ele voltar aqui. Né? Porque muitas pessoas vêm de fora também, né, Clécio? Não, a gente sabe que, assim, a gente sabe que os clientes, assim, às vezes a pessoa tem dificuldade até para conseguir o dinheiro da locomoção. Né? Então, se a gente puder ajudar nisso, a gente já faz aqui na hora, né? A gente já faz na hora. Entendi. Agora, a pergunta que nós recebemos também pelo Instagram foi da doutora Laís Patrocínio. A pergunta dela é a seguinte: é possível realizar perícia com mais de uma especialidade clínica? Eu tenho um segurado, um cliente que tem, sei lá, um problema neurológico e um problema ortopédico. Eu posso pedir duas perícias, vocês vão marcar duas perícias. Conta pra gente como que isso funciona. Na verdade, assim, hoje, por conta da Lei 13.876, a gente não pode marcar duas perícias no mesmo processo. Então, assim, o que acontece, né? Geralmente a vara pede, antes de encaminhar esse processo para a central de perícias, a vara já pede para que o advogado decida qual a enfermidade que é mais incapacitante. Né? Sim. Então, uma decisão difícil para o advogado, que não é complicado. Não, eu sei que é complicado. Bom, mas em muitos desses casos, a gente faz o seguinte, a gente encaminha para o perito judicial. Né? A gente encaminha para o perito judicial, porque aí ele faz esse apanhado mais, digamos assim, mais completo, né? Mais abrangente, não tão específico em cima de uma ou outra doença. Né? Mas haveria a possibilidade, por exemplo, da parte pagar essa perícia? Se ela doutora, assim, eu já vi decisão aqui no GF em que foi feita uma perícia com um especialista e aí, lá na frente, quando pediu para falar do laudo, né, para o advogado se manifestar do laudo, ele pediu para que fosse marcado com outro perito de outra especialidade que a parte arcaria com a despesa. O juiz aceitou. E assim, foi utilizada a nossa tabela. Né? A nossa tabela. Eu já ia te perguntar, porque uma consulta... Não, é utilizada a nossa tabela, porque não tem cabimento de ser outra coisa. Né? Não, aí foi utilizada a nossa tabela mesmo. Né? Entendi. Me fala uma coisa, Clécio, em relação à perícia complementar. Às vezes você passa pelo médico, é o especialista correto, né? O seu cliente passa pelo especialista, mas ficou faltando responder um quesito, ou então o laudo não foi tão conclusivo. É possível pedir uma perícia complementar? Isso volta para o perito se eu fizer a manifestação? Como que funciona? Depende do juiz?
ou é de ofício? Me fala um pouco sobre isso. O que acontece? Isso aí já é uma questão mais afeta a vara, né? Assim, lógico, o juiz, vários magistrados aqui, quando eles entendem que o laudo não está abarcando a situação como um todo, eles nós encaminhamos, né, para os peritos que fizeram as perícias, para que eles complementem os laudos. Eu penso, assim, eu não posso falar isso com exatidão, mas eu penso que é claro que no momento da impugnação da perícia, o advogado pode solicitar, claro, sem dúvida. Mas aí realmente fica a critério do magistrado, né? Sem sombra de dúvida. Agora, uma pergunta assim, que é muito importante, até porque, como você mesmo disse, né, nossos clientes são muito carentes, muitas vezes não tem nem dinheiro para ir ou voltar na perícia. E às vezes também estão, Clécio, especialmente agora, né, que já estão há tempos aguardando perícia, estão com documentos desatualizados. Às vezes chega na perícia com o exame antigo, tem um relatório novo, mas o exame está antigo. E aí, no momento da avaliação, é possível ao médico, percebendo que aquele exame está antigo, não colocar que não gera incapacidade, mas talvez pedir uma complementação, falar, não, vamos remarcar essa perícia, você traz ali para mim um exame depois, ele mesmo indica o exame que ele quer, para uma melhor análise clínica, isso é possível? É possível, doutor, e acontece assim com bastante frequência, inclusive. A grande questão, né, é o que você colocou, do cliente do processo previdenciário, ele ser uma pessoa muito, às vezes, humilde, né, não tem condições de arcar com o exame. Por exemplo, isso aqui a gente vê muito em questão ortopédica. Né? Não, precisava de uma ressonância magnética para ter a certeza da coisa. Uma ressonância magnética a gente sabe que não é barato. Exatamente. Então, assim, aí o que acontece? Aí a pessoa vai para o SUS. Aí complicou a vida dela, né? Porque aí vai 1 ano, 2 anos para conseguir esse exame. Então, assim, a gente pede para que o perito ele tente, assim, extrair o máximo que ele puder, né? Só que, realmente, quando ele fica em dúvida, ele pode pedir um exame, o processo fica aqui na central de perícia, e aí quando a pessoa traz o exame, aí faz uma nova perícia, e aí a gente toca o processo para frente. Clécio, nós íamos falar desse assunto mais para frente, mas está todo mundo perguntando, o Nilson já perguntou, a advogada prévia, outra pessoa já perguntou, vou falar agora então. Em relação às perícias que já estavam marcadas para junho, né, já estavam marcadas antes mesmo da pandemia, antes mesmo da implementação da perícia no consultório médico. Como que vai fazer? Vai cancelar? Vai marcar novamente essa perícia? Vai ser no consultório médico? O que acontece? Eu acabei de receber a nova resolução do CNJ, que já suspendeu prorrogou, né, o plantão extraordinário até o dia 14 de junho. Então, assim, todas as perícias que estavam marcadas até o dia 14, né, até o dia 12, no caso, elas já estão automaticamente suspensas, né? Sim. Mas, assim, a gente vai tentar, assim, à medida que for voltar, né, a gente vai tentar levar as duas coisas, tanto as perícias aqui quanto as perícias nos consultórios. Entendi. Clécio, e essa questão da perícia no consultório do médico? Vem aquele despacho para a gente, né, como advogada que eu estou falando, para a gente concordar ou não com essa perícia. O que acontece se eu não concordar? Não, eu não quero a perícia no consultório do médico. Isso vai ser marcado uma perícia na Justiça Federal mais para frente? Como será? Isso, na verdade, assim, aí a gente não vai ter o que fazer, né? Nós vamos ter que deixar o processo parado aqui na central de perícias até que a gente retorne com as perícias aqui nos consultórios para a gente poder fazer o agendamento. Então, é melhor aceitar, né, Clécio? Muito melhor, sem dúvida. Tem uma previsão. Sem sombra de dúvida. E tem alguma previsão? Como que vocês já estão fazendo? Os médicos têm muita disponibilidade no consultório deles para fazer esse atendimento? Tem. Inclusive, assim... ainda não aconteceu, porque
que acontece? A gente estava esperando uma definição do horário de abertura dos consultórios, né? Saiu o decreto da prefeitura, saiu o decreto da prefeitura 11h30. E aí muitos médicos já tinham falado, olha, eu posso atender aqui 10 a partir das 8 da manhã. Eu falei, bom, mas só para poder abrir 11h30 não tem como, né? Então, mas aí agora o prefeito flexibilizou. Isso. Não, inclusive eu recebi isso ontem à noite. E assim, a partir de hoje nós já estamos fazendo toda a marcação das perícias. A partir de hoje o pessoal já está com a mão na massa, começando a fazer os agendamentos. Então, assim, como a gente tem um prazo, né? Então, provavelmente, essas perícias comecem a ser realizadas lá para o dia 15 de junho, mais ou menos. Ah, entendi. E os médicos têm assim, disponibilidade de atender a mesma quantidade que eles atendem na Justiça Federal? Vai ser uma quantidade menor? Porque eles fazem muitas Inclusive, assim, a gente até foi uma grata surpresa, porque eles têm até mais, né? Tem médicos que estão abrindo mais horários no consultório do que aqui. Então, assim, eu penso que a gente vai conseguir começar a dar uma vazão boa para isso. O Clécio, vai ser naquela mesma situação que acontece aí na Justiça Federal? Vai ter um horário marcado, a pessoa chega e aguarda o atendimento? Isso, inclusive, doutora, foi bom você ter tocado nesse assunto. Assim, a gente vai colocar o horário, né, nos atos ordinatórios que vão designar as perícias. E assim, eu peço encarecidamente que os advogados realmente respeitem esse horário, para que não haja aglomeração de pessoas, né? Então, um vai ser marcado 8 horas. Exatamente, um vai ser marcado 8 horas, outro vai ser 8h30, outro vai ser às 9. Então, chega pertinho do horário, orienta o cliente a, se possível, ir sozinho. Se não for possível, apenas um acompanhante, para que não haja... Pode acompanhar? Não, pode, claro, sem dúvida. Não tem essa vedação, não. Isso aí é invenção. Então, assim, o advogado pode acompanhar, não tem problema. Mas, assim, quanto menos pessoa, melhor, né? Para que não haja essa aglomeração de pessoas. Certo. Então, não, até que eu estou vendo aqui, não vai ser por ordem de chegada. Não vai ser. Ótimo, tá? Horário marcado. Horário marcado. E, assim... até no ato a gente colocou lá que, se chegar atrasado, corre o risco até de não fazer. Nossa, e aí o processo vai para a vara e pode até julgar improcedente. Vai até extinguir o processo, né? Que depende do magistrado. Juiz e improcedente. O Clécio, em relação à ordem, né? O pessoal está perguntando aqui, porque já tem muitos casos em atraso. Aí marcou, aí agora cancelou, vai marcar de novo. Vocês têm aí um controle? Nós temos o controle. Temos. A gente, assim, o PJE, ele tem uma funcionalidade que a gente pode colocar etiquetas no processo. Então, assim, o pessoal teve esse cuidado de colocar, esse aqui foi primeiro, esse aqui cancelado primeiro, cancelado segundo. Entendeu? Então a gente tem, assim, é lógico que não vai dar para ser exatamente como, né, como seria, mas a gente tem uma boa noção, sim. Tá bom. Olha, eu queria agradecer, nós já estamos com muitas pessoas aqui acompanhando a live, muitas pessoas mandando comentários, está sendo muito produtivo. Clécio, agora voltando aqui a uma outra questão, essa aqui foi até a pergunta da Aline Romota, ela mandou para a gente também, naquela modalidade lá do Instagram, né? Nós abrimos a caixinha de perguntas. Ela perguntou o seguinte, está vindo agora no despacho que a parte, ela deve levar um laudo, né, que foi realizado no administrativo para perícia, ou quando não, o juiz despacha, né, para emendar a inicial, indicando qual foi o CID, né, que foi objeto da perícia administrativa, juntar a tela-SAP. É obrigatório? Por que está sendo exigido isso? Doutora, não é que... assim, não é que seja obrigatório, né? Mas o que a gente vinha percebendo? Que, assim, a pessoa tinha levantado, tinha colocado uma doença no processo administrativo
E quando chegava aqui, ela colocava outra totalmente diferente. Né? E assim, como o indeferimento administrativo, ele é condição da ação no GF, então assim, tem que ser o mesmo CID. Né? Tem que ser o mesmo CID. Então, foi justamente por isso. E até também para subsidiar um pouco mais o perito. Né? Inclusive, a gente... nós estamos fechando um convênio com o INSS para que os nossos peritos também já tenham acesso direto ao SAB pelo sistema. Entendeu? A gente está trabalhando nisso. Sua colocação foi excelente. Por quê? Porque a gente, em tempos de pandemia, com agências do INSS fechadas, e agora prorrogou, né? Vai continuar fechado. Então, nós não temos como pegar a tela SAB, porque esse atendimento é presencial. Sim. Então, se o mas isso não tem... agora, sim, isso não vai inviabilizar a realização da perícia. Tá? Eu quero deixar isso claro. Mas tem essa questão. A gente está em processo já de assinatura de um termo um termo técnico de auxílio aí entre a Justiça e o INSS, para que a gente possa ter acesso ao sistema, e aí já os nossos peritos, o pessoal, os servidores da Vale, os servidores do NUCOD, todo mundo a gente vai ter acesso a esse SAB. Então, isso vai facilitar um pouco mais também. Entendi. Não, muito bom, bacana. Clécio, fala um pouquinho pra gente a respeito da perícia socioeconômica, né, realizada pelos assistentes sociais no benefício de prestação continuada, porque a perícia médica vai seguir a mesma linha que você já falou. No momento, no consultório do médico, né, eu não sei se depois, quando abrir, vai voltar a fazer na Justiça Federal, se vai implantar a teleperícia, mas e a avaliação socioeconômica? Como que isso vai ser feito? Vai estar parado? Ou vocês têm alguma novidade aí para falar para a gente? Não, na verdade, assim, as perícias socioeconômicas, elas continuam sendo feitas. Só que o que acontece? Nós temos mais ou menos umas 30 assistentes sociais. As que são grupo de risco, realmente elas pediram para parar. Né? Até porque o estudo socioeconômico ele só é esclarecedor se ele for feito em loco. Né? Não tem como você fazer o estudo socioeconômico não tem como. Né? Então, assim, a gente continua fazendo, mas com um número reduzido de assistentes sociais. Então, assim, realmente, tem sido mais devagar, mas continua sendo feito. Entendi. Clécio, há alguma previsão da Justiça Federal adotar a teleperícia, a nossa seção? Porque em alguns TRFs estão adotando, né, a teleperícia. Alguns fazem como nós estamos fazendo aqui, né, online, né? Outros já têm uma sala específica para que a pessoa compareça, enfim. Há alguma possibilidade? Porque o Conselho Federal de Medicina vedou, né? Então, eu não sei como que vocês vão trabalhar isso. A grande questão é essa, né, doutora? Assim, conquanto o CNJ tenha autorizado a realização da teleperícia, o Conselho Federal de Medicina, através de um parecer técnico, se não me falha a memória, parecer número 3, de 2020, ele veda completamente a realização da teleperícia. Então, o que acontece? Como o grande prejudicado nessa história toda seria o perito, né? Aí nós conversamos com os peritos, claro, sem dúvida. Nós conversamos com os peritos e aí, assim, foi unânime que ninguém se prontificaria a realizar essa modalidade, porque eu também acho plenamente justificável, né? Então, aí nós não optamos por essa modalidade de perícia. A teleperícia não vai ser feita, por enquanto, aqui em Goiás. Certo. Então, por enquanto, a Justiça Federal aqui em Goiás, aqui em Goiânia, vai realizar tão somente as perícias no consultório do médico e, para aqueles casos oncológicos, a documentar. Isso. Né? As documentar. Isso. Certo. Clécio, agora mudando um pouquinho de assunto, em relação ao advogado acompanhar a perícia. Você já até falou, né, sobre isso agora há pouco, mas como que funciona? Isso é uma discricionariedade do médico? Ele pode ou não consentir?
Há alguma portaria que autorize o advogado a acompanhar? Como que isso funciona? O que acontece, doutora? A perícia ela é um ato médico, né? Então, assim, via de regra, é dirigida ali pelo médico. O que a gente orienta aqui na central de perícias nossa, os nossos peritos, inclusive todos, né? A gente tem orientado o seguinte: não há nenhum tipo de motivo para que o advogado não acompanhe a perícia. Eu não vejo, né? Eu não consigo enxergar nenhum motivo que possa vedar a participação do advogado na perícia. O que a gente tem orientado é o seguinte: o advogado ele pode participar da perícia desde que ele não interfira, né? Até porque ele não é médico, ele é advogado. Então, assim, ele pode assistir desde que ele se mantenha ali tranquilo e tal. E, assim, a gente não tem encontrado problemas, eu, pelo menos, nunca presenciei nenhum tipo de intercorrência a esse respeito, né? De, não vai entrar na minha perícia. Não, a gente nunca teve isso. Inclusive, hoje eu estava conversando com um dos peritos nossos, o doutor Tiago, e aí ele me passou também um parecer do Conselho Federal de Medicina a esse respeito, né, de que não há nenhum tipo de vedação para que o advogado acompanhe a perícia. Eu sou até defensor de que acompanhe, né, para que possa até ali, acho que é uma forma mais de interagir ali com o processo. Sim, porque a perícia nas ações previdenciárias, essa perícia médica, ela é sui generis, né? Ela tem ali tantos elementos médicos como elementos do direito, por exemplo, incapacidade, data do início. Às vezes o segurado, o cliente não sabe realmente se posicionar quanto a esses questionamentos, que são mais afetos ao direito, né? Sim, sem dúvida. Um caso, que eu ia até depois pedir para você comentar, de uma perícia indireta, em que nós estávamos buscando o reconhecimento da incapacidade de um falecido para instituição de pensão por morte para seu dependente. Então, por óbvio que o segurado não estava na sala de perícia. Era uma perícia indireta. Ainda bem, né? Sim. Contudo, o perito ficou um pouco perdido, porque talvez é uma modalidade muito que não acontece comumente. Não acontece com muita frequência. Para ele que era necessário analisar o prontuário para se fixar a data de início da incapacidade, que é algo muito do direito, né? E aí foi bastante produtivo, ele analisou todo o prontuário, claro que eu não fiz nenhuma interferência além daquilo que era necessário. Então, às vezes, é importante que o advogado esteja na sala para essas combinações. Né? Lógico que a gente não vai falar pelo cliente, mas algumas situações que a gente tem que acontecer. Não é verdade? Exatamente. Olha, nós recebemos aqui uma pergunta da Selma. Ela está perguntando em relação ao assistente técnico acompanhar a perícia, né, nessa nova modalidade, aí no consultório do médico, ou até mesmo naquela de documental, como que faz? O assistente faz a aquisitação, manda? Como que funciona isso? Na verdade, a aquisitação ela é feita na petição inicial, né? Geralmente a gente já recebe isso na petição inicial. A grande questão é o seguinte, é que muitas das vezes as perguntas que os advogados fazem na petição inicial elas são abarcadas pelas as perguntas que a gente tem nos nossos laudos. Então, assim, seria um retrabalho para o perito ele responder um e depois responder a mesma coisa no outro. Então, acontece que, assim, agora, quando tem uma pergunta mais diferente, né, uma coisa que foge um pouco da regra, aí, assim, a gente orienta os peritos a responderem. Né? Essa questão do assistente técnico, eu vi acontecer aqui uma única vez só, com uma advogada que ela trazia um assistente técnico para acompanhar as perícias dos clientes dela. Lógico, assim, é complicado porque envolve um custo. Né? A gente estava falando aqui que o cliente ele tem mau dinheiro para vir fazer a perícia, né? Dirá para um assistente técnico. Mas não tem vedação nenhuma, lógico. O assistente técnico é previsto no Código de Processo Civil, sem problema nenhum. Então, nessa nova modalidade, o assistente técnico vai poder acompanhar a perícia normalmente. Claro. Inclusive, doutora, teve uma época que o próprio INSS, ele mandava alguns médicos deles lá para acompanhar
determinadas perícias aqui. Acho que a coisa apertou e aí eles não vieram mais. Ah, certo, entendi. Clécio, em relação ao não comparecimento, caso o segurado não compareça, o cliente não compareça, há a possibilidade de justificar essa ausência? Se justificado, é marcada uma nova perícia, tanto nessa do consultório médico como nas antigas? Ou não? O processo já é extinto, já é não procedente? É claro que, assim, uma vez justificado esse processo, ele vai demorar um pouquinho mais. Por quê? Porque ele vai ter que ir na vara, o juiz vai ter que despachar nesse processo e, muito provavelmente, o que a gente tem visto é que quando a ausência ela é justificada, o processo é devolvido para a central de perícias para um novo agendamento. Certo. Clécio, agora uma questão que é um pouco assim complexa é em relação à forma como vocês pretendem blindar aquelas artimanhas que alguns advogados fazem, né? Até feio eu falar isso aqui, mas a gente sabe que isso acontece, porque às vezes, atualmente, o segurado vai para a perícia e ele não sabe o médico que vai atendê-lo, né? Então ele chegava ali no balcão, ele pegava a senha, ele assinava a presença e aguardava a consulta com o médico, a perícia. E só quando ele entrava na sala do médico é que ele sabia quem era o perito. Então isso evitava, por exemplo, da pessoa chegar, ver quem era o médico, esse não é bom, ia embora e depois justificava e marcava outra perícia. Agora, como vai ser a perícia no consultório do médico, então obviamente nós vamos saber antecipadamente quem é o médico. E como que isso vai funcionar? Se vocês perceberem ali que a pessoa não compareceu porque ela não gosta do médico, porque o advogado falou, não, na verdade esse médico é ruim, ele vai te reprovar, não vai. Como vocês pretendem blindar essas artimanhas aí para fugir dos peritos que os advogados não gostam? Na verdade, essa questão assim, do perito que o advogado não gosta é engraçado, né? É engraçado. Porque na verdade, assim, o perito, ele pode ser alegado a suspeição dele, né? Tá lá no código, não tem problema nenhum. Mas desde que isso seja feito com base em questões técnicas, né? Eu não gosto do perito porque ele é mau. Ele é mau que né? Não tem, isso é muito subjetivo, né? Então, assim, questões técnicas, por óbvio, que o juiz vai analisar, né? Sem sombra de dúvida. Agora, assim, essa artimanha de, esse perito eu não quero, às vezes, de escolher perito, isso é muito simples. Porque o que nós vamos fazer? A gente vai agendar. A pessoa não foi, ela vai ter que justificar. Justificando, ela vai ser remarcada de acordo com o que o magistrado entender, né? Se ele entender que é caso de remarcar, ele vai mandar para a gente e nós vamos marcar com o mesmo perito, né? Então não tem, porque o perito, ele é do juízo, né? Ele não é da parte, ele não é do advogado, o perito é do juízo. Então, assim, quem tem que entender que esse perito não me serve, a princípio, é o juiz. É lógico, o advogado ele pode alegar a questão da suspeição e tudo, mas de forma substancial, né? A falar que o perito é ruim, que ele é mau, ele olha feio pro periciando, isso aí é muito subjetivo, não tem, o que a gente tem visto é que essas petições, elas são mais, assim, uma birra, né, do que questões técnicas mesmo, né? Clécio, nós tivemos alguns comentários aqui falando que nós temos fortes motivos, porque tem alguns que tecnicamente são bem complicados, viu? Não, mas aí, ó, esses casos, eu até, assim, não tem problema nenhum virem aqui conversar comigo, não tem, assim, a gente pode conversar, porque a gente pode... a coisa fica tão reiterada que vai ficando complicado, sabe? Não, mas é o que eu tô falando. Às vezes não é a questão, porque o que acontece? A gente tem aqui, a gente faz uma estatística dos laudos que são favoráveis, dos que não são favoráveis. A gente percebe pelo percentual que é muito parecido, entendeu? Não tem assim uma discrepância. Técnico, né? É técnico. Os casos discrepantes, aí a gente intervém, né?
Então, a gente está vendo, por exemplo, um ortopedista só nega e o outro só concede, pô, tem alguma coisa errada. É possível que o INSS errou em 100% dos processos que foram agendados com esse perito. Não tem como. Né? Então aí a gente chega junto. Não tem. O cara negou 100% também, está errado. Tem alguma coisa que a gente tem que, né, verificar. Então, assim, diante dessas estatísticas, até porque assim, é muito complicado para nós, eu não sou médico, eu chegar e falar assim, vamos discutir por que você está concedendo tanto, por que você está negando tanto. Eu falo, pô, eu não tenho subsídio para isso. Né? Clécio, eu não tenho dá uma olhada nos isso. comentários aí que você vai... Eu tô vendo aqui. Eu sabia que iam tocar nesse ponto aí. Ficou polêmica já. Mas é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso. Não precisa citar o nome, não, que eu sei de quem que você tá falando. Clécio, nós já estamos assim, indo para o final da nossa live, né? Porque se passar de uma hora ela não fica salva. E eu queria, assim, que você trouxesse aqui as últimas informações para nós que estamos desesperados pelas perícias, desesperados para resolver logo essas ações em processo que já aguarda a perícia há 7 meses, 8 meses. O que você tem para trazer de consolo para nós encerrarmos essa live? Olha, o que acontece? Assim, a gente vai... Hoje nós começamos a fazer os agendamentos, né? Hoje, então, assim, muito provavelmente a partir do dia 15, essas perícias já vão começar a acontecer, né? A gente tem pensado em algumas outras possibilidades para também tentar agilizar essa questão das perícias. Por exemplo, mais para frente, quando a situação der uma normalizada, a gente fazer um mutirão de perícias, né? Então a gente pegar aí um sábado e um domingo, por exemplo, 1000 perícias num sábado e 1000 perícias num domingo, são 2000 perícias, são quase 2 meses de trabalho nosso. Nossa, então, assim, a gente tem pensado isso, só que hoje é mais complicado por conta dessa questão do coronavírus. Então a gente não pode. Imagina eu marcar 1000 perícias para um dia, eu vou ser preso, né? Não tem como. Né? Então, assim, mas um pouco mais para frente, isso vai ser totalmente viável. Então, assim, nós vamos trabalhar o que a gente puder fazer, a gente vai fazer para tentar agilizar isso. E, assim, eu quero deixar o canal aberto com a advocacia. Né? Eu já recebi aqui, por exemplo, a Comissão de Direito Previdenciário da OAB, a doutora Ana alguma coisa, eu esqueci. Ana Carolina, Ana Carolina. Ela vem aqui, isso, doutora Marli também vem, a doutora Deuzira. Então, assim, podem vir aqui, não tem essa questão, não tem questão de marcar horário, não tem nada, aqui é o Jeff, é informalidade. Então, chega aqui, né? Eu estou com dificuldade nesse processo, o que você pode me ajudar? O que a gente puder fazer, a gente é servidor. Né? Eu bato isso aqui muito com o meu pessoal aqui. Inclusive, quero mandar um beijo para todo mundo assistindo aí. Kátia, Letícia, beijo pro Rony não, né? Rony, um abraço. Manda um abraço pro Rony. Né? Então, assim, eu bato nessa tecla, a gente é servidor. Então, assim, a gente está aqui para servir. Né? Eu falo para eles, assim, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, a gente está aqui para ajudar. O que a gente puder fazer, às vezes você tem uma ideia, né? Às vezes um advogado tem uma ideia, olha, eu estava lá em casa pensando e tal, e se fizesse assim, né? Às vezes disso surge uma solução para que a gente possa resolver essa questão. Isso, inclusive, foi muito fomentado, eu até queria deixar aqui registrado, que no dia 14 de fevereiro nós tivemos o FORGEF, que foi o Fórum Interinstitucional dos Juizados. Né? O pessoal da OAB teve lá, foi muito bom, a gente discutiu algumas questões práticas, né? Eu gosto de coisas que vão facilitar a nossa vida, entendeu? Sim, então, assim, eu quero manter esse canal aberto, o que vocês precisarem, nós estamos aqui para poder ajudar. Ótimo, obrigada. A advocacia conta muito com vocês, especialmente para a marcação das perícias, né, Clécio?
Foi muito bom, muito Isso. esclarecedor. Eu acho que foi importante você trazer esse panorama das dificuldades enfrentadas e também daquilo que vocês vão fazer para superar esse momento, né? Muito válido. E eu queria também deixar aqui para o pessoal que está nos assistindo a informação de que esse projeto, Papos Previdenciários, é um projeto para trazer informações relevantes do mundo previdenciário, sempre com convidados que possam esclarecer situações bem pontuais, como hoje, por exemplo. Que nós temos um canal no YouTube com algumas aulas gratuitas disponibilizadas com informações do direito previdenciário. Inclusive hoje vai ser disponibilizada uma aula sobre quesitação, aproveitando que nós estamos falando agora de perícia, né? Então nós vamos disponibilizar logo após a live no YouTube, Papo de Previdenciárias, a nossa aula de quesitação e outras aulas que já estão lá de benefícios por incapacidade. E nós agradecemos, Clécia, esse canal que você deixou aberto, né, com a Central de Perícias, com o NuCode. Realmente, assim como nós vimos aqui nos comentários, sempre que eu precisei da Central de Perícias, eu fui muito bem atendida. Realmente me apontaram qual era o problema enfrentado, mas também me deram alguma solução. E foi muito bom. Nós agradecemos bastante essa disponibilidade de vocês de tentar amenizar esse problema que é muito grande, né, Clécia? Mas que logo verdade. Logo, muito logo, obrigada. Se Deus quiser. A gente já vai sair, porque senão a live cai, né? É só 1 hora. E ela vai ficar disponibilizada no IGTV por 24 horas e depois nós vamos passá-la para o nosso canal também do YouTube. Tá bom? Tá joia. Que lá tem várias coisas, tem e-books, tem aulas e informações relevantes do mundo previdenciário. Obrigada, Clécia. Nada, me coloca à disposição aqui.